Olá, você está no Defenda-se, um programa de prestação de serviço que coloca lado a lado o consumidor e especialistas em defender o direito deste consumidor. Você já teve problemas com seu banco? Uma pesquisa feita por uma multinacional francesa revelou que 55% dos correntistas brasileiros gostariam de trocar de banco. Só 11% estão totalmente satisfeitos com seus gerentes. Ao todo, segundo a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, o Brasil tem 142 milhões e 500 mil contas correntes. A principal reclamação dos insatisfeitos é com as cobranças indevidas de serviços financeiros não autorizados. Outro ponto de insatisfação é com a cobrança de tarifas em conta ou no cartão de crédito. Em 2013, os bancos estão em segundo lugar no ranking de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor. Perdem só para as empresas do setor de telecomunicações. No programa de hoje, vamos abrir um canal de comunicação direto entre o consumidor e a nossa convidada, Tatiana Viola de Queiroz, advogada da Proteste, uma das maiores entidades de defesa do consumidor da América Latina. Quais serviços essenciais da minha conta o banco não poderia cobrar? Há um pacote de serviços essenciais, né? E esse pacote que não pode ser cobrado. Então, nesse pacote, por exemplo, há 10 folhas de cheque, a entrega de cartão para que o consumidor ele possa fazer saques, né? Mas é importante que o consumidor, quando ele, no momento da abertura da conta, ele faça a solicitação desse pacote de serviços essenciais, tá? Para que esse pacote não seja cobrado. Muitas vezes, o consumidor, quando ele vai abrir a conta, já é oferecido um outro pacote, que o consumidor vai pagar um valor aí para ter outros benefícios. É importante que o consumidor saiba quais são esses outros serviços, né, pelos quais ele pode pagar, mas lembrando que ele sempre tem o direito de contratar esse pacote de serviços essenciais, que aí, como eu disse, inclui, por exemplo, 10 folhas de cheque, alguns saques, o cartão, né, para fazer esse saque, mas isso é uma opção do consumidor. Então, eu fui pagar uma conta no banco e só tinha um caixa funcionando, a fila estava enorme e eu queria saber se tem algum lugar para reclamar, tipo assim. Esse tipo de problema deve ser reclamado junto aos órgãos de defesa do consumidor, né? No caso aqui no PROCON, porque o PROCON é o órgão responsável para a fiscalização desse tipo de problema, né? Lembrando que a cidade de São Paulo não tem uma lei específica sobre isso, o Estado tem aí uma lei que permite um maior tempo nos dias de pico, considerados dias de pico, mas a média de atendimento é de 15 minutos. Esse tempo só pode ser aumentado, como eu disse, nesses dias de pico, dias de pagamento, né, dia 5, dia 10, e claro, se o consumidor se sentir lesado, se passar desse tempo, ele pode fazer a denúncia junto à instituição financeira e também aos órgãos de defesa do consumidor, no caso o PROCON, que pode fiscalizar e multar esse estabelecimento. Eu queria saber se o valor das tarifas bancárias são determinados pelo próprio banco. Exatamente, o valor das tarifas bancárias são determinadas pelos próprios bancos, aí vai depender, é claro, do tipo de serviço que ele oferece, né? O importante é que o consumidor saiba que ele tem, o banco aí tem a obrigação de dizer quais são esses valores, né? E tem a obrigação também de estampar isso nas suas agências. Então, de modo visível, esses valores têm que estar nas agências bancárias para que os consumidores tenham acesso. E também, no momento aí da contratação, o consumidor, da contratação de uma conta corrente, da abertura de uma conta corrente, por exemplo, o consumidor tem que saber quais são os valores dessas tarifas, tá? Mas são os próprios bancos que determinam os valores das tarifas que eles irão cobrar. Eu queria saber se o banco cobra para manter uma manutenção da conta de poupança. Não, a conta poupança ela não pode ser cobrada, né? A manutenção da conta poupança não pode ser cobrada, apenas da conta corrente, né? A conta poupança, como ela é apenas para depósito, né? O consumidor ele coloca o seu dinheiro lá para que o banco faça essa guarda, né? Esse gerenciamento, então não pode haver cobrança de manutenção para a conta poupança. O banco é obrigado a aceitar um título com cheque, se eu pagar com cheque? Não, na verdade, as instituições, né, aí, tanto as instituições financeiras quanto os estabelecimentos comerciais, eles só são obrigados a receber pagamentos em dinheiro,
Tá? No caso aí, os estabelecimentos comerciais, de uma forma geral, a partir do momento que eles oferecem a aceitação de pagamento por meio de cartão e cheque, aí sim eles são obrigados a receber esse tipo de pagamento. Mas as instituições financeiras não são obrigadas a receber pagamento em cheque. Eu tentei fazer um saque de R$ 4.000, o banco falou que eu deveria ter reservado. Isso pode? Na maioria das vezes, né, a instituição financeira realmente não tem uma reserva muito alta de dinheiro para ir para o saque imediato. Até mesmo por uma questão de segurança, é preciso aí, pede-se que o consumidor faça essa reserva. No entanto, se o consumidor tiver uma urgência e tiver a necessidade do saque imediato para pagamento de uma conta, enfim, para alguma coisa urgente, o banco tem sim que oferecer esse dinheiro imediato, até mesmo porque o dinheiro é do consumidor e ele tem o direito a ter acesso no momento que ele quiser. O que pode ser cobrado pela devolução de um cheque sem fundos pelo credor? O credor aí, ele pode cobrar o valor da dívida como um todo, né, o valor daquele cheque e apenas a correção monetária e os juros da demora, né, pela mora do pagamento, pela demora no pagamento, tá? Então, o credor em si, ele só pode cobrar o valor do cheque, mais a correção monetária e os juros pelo atraso. Eu tenho uma conta salário em um banco e eu quero transferir o meu salário para outro banco. Eu tenho que pagar alguma taxa? Não, o consumidor ele tem o direito de fazer a transferência da conta em que ele recebe o salário para a conta pessoal. Tá? Isso é um direito do consumidor. Ainda mais a conta salário, que é uma conta específica, né? Uma conta que o consumidor não tem aí muitos benefícios, então ele tem todo o direito de fazer a transferência para a sua conta pessoal e não pode ser cobrado nenhum tipo de tarifa por essa transferência. Gostaria de saber se o banco cobra alguma taxa se eu passar um cheque sem fundo. Sim, quando o consumidor ele passa um cheque sem fundo, pode ser sim cobradas taxas, né? E se esse cheque for devolvido mais de uma vez, aí ele entra nesse CCF e ele vai ter que pagar mais uma taxa, né? Que é a taxa de exclusão do CCF. Quando essa inclusão é devida, ou seja, porque o consumidor realmente passou um cheque sem fundo, então o banco tem o direito de cobrar essa taxa de inclusão no CCF. O Defenda-se faz a primeira pausa de hoje. Daqui a pouco a gente volta. Até já. O consumo pessoal de água no Brasil fica próximo do dobro recomendado pela ONU. Algumas atitudes simples podem ajudar a reduzir o consumo. Evite banhos longos, feche a torneira enquanto escova os dentes e não jogue lixo no vaso sanitário. Na cozinha, enxague de uma só vez pratos e panelas. Para lavar o carro ou a calçada, não utilize mangueira. Usar um pano e baldes com água pode reduzir bastante o desperdício nestes casos. E procure usar a máquina de lavar roupas no máximo 3 vezes por semana. Desperdiçar água é jogar fora um precioso recurso natural e também um gasto desnecessário nas contas da casa. Essa é uma campanha da TV Alesp a serviço do cidadão.
Defenda-se está de volta. A advogada da Proteste vai tirar mais dúvidas dos clientes de agências bancárias. Vamos lá. Financei meu carro em um banco e eu gostaria de saber se, caso eu queira trocar, achar um banco com juros melhores, como é que eu faço, se tem alguma taxa, o que eu tenho que fazer? O consumidor ele tem sim o direito de fazer essa portabilidade de crédito, né? Importante saber que podem ser sim cobradas algumas taxas. Então, quando o consumidor for avaliar se vale a pena fazer essa portabilidade, é importante ele saber todas as taxas e não só apenas a taxa de juros que vai ser cobrada na nova instituição financeira. Tá? Então, por isso que o consumidor ele tem que saber todos os encargos, o custo efetivo total, né, que engloba aí não só a taxa de juro mensal, mas a anual e todos os encargos que ele vai pagar. Tá? Mas o consumidor tem sim o direito de fazer a portabilidade do seu crédito. O banco incluiu meu nome no cadastro de cheque sem fundos. Eu queria saber o que eu faço agora. Procurar o banco, né, com esse cheque, se ele tiver o cheque na mão, ou enfim, com comprovante de pagamento, de compensação desse cheque, ele tem que comprovar que essa inclusão foi indevida. A partir do momento que ele comprovar que essa inclusão foi indevida, o banco tem que retirar essa inscrição sem cobrar nenhuma taxa dele. É importante saber que se a inclusão foi indevida, o consumidor não tem que pagar nenhuma taxa por essa exclusão. Quando eu encerro uma conta, eu encerrei uma conta há mais de 3 anos e eu recebi um documento, uma cobrança do banco que eu achei indevida e eu não tenho o documento de encerramento. O que eu faço? O consumidor ele precisa saber pelo menos a data e de que forma foi feito o encerramento. Então, se ele foi até a agência bancária, né, que muito provavelmente deve ter sido essa forma, porque ele precisou assinar esse documento, então aí verificar junto ao seu banco, junto ao seu gerente, enfim, a data de encerramento, pedir esse documento, porque a partir do momento que o consumidor ele deixa de movimentar a conta, o banco só pode cobrar o limite de 6 meses de tarifa, né, ou até o limite em que tinha dinheiro na conta do consumidor. Então, ele precisa procurar o banco, porque realmente, passado 3 anos, essa cobrança de tarifa é totalmente indevida. Eu queria saber, eu não sou cliente, se eu teria o mesmo tratamento num banco como um cliente teria. O que ele pode fazer é até fazer uma fila para quem é cliente, né, e para quem não é cliente, até para facilitar o atendimento. Tá? Mas ele não pode de forma alguma discriminar o atendimento a qualquer pessoa. Eu gostaria de saber se para manter a minha conta no banco eu preciso adquirir os produtos oferecidos pelo meu gerente. Não, de forma nenhuma. A venda casada é uma prática abusiva, né? E onde o fornecedor ele obriga o consumidor a adquirir produtos ou serviços dos quais ele não quer ou não precisa para poder ter acesso ao produto ou ao serviço do qual ele precisa. Então, se o banco obrigar, né, o consumidor a adquirir um outro serviço, um outro produto que ele não precisa para poder ter acesso, isso é uma prática abusiva de venda casada e tem que ser denunciada. Se eu tenho um financiamento bancário de financiamento de veículos, eu posso exigir a planilha de financiamento? O banco tem que me dar essa planilha? Sim, o consumidor ele tem esse direito de ter acesso a essa planilha, até mesmo porque ele pode querer fazer a liquidação antecipada, fazer um abatimento, e claro, ele tem um contrato de financiamento com o banco e ele tem todo o direito de saber a evolução da sua dívida, e o banco tem a obrigação de fornecer essa planilha. Se eu pagar os financiamentos antecipadamente, eu posso obter desconto com isso? Com certeza, a liquidação antecipada, ela é um direito do consumidor, que está determinado no Código de Defesa do Consumidor, e a partir do momento que ele pede a liquidação antecipada, ele tem que ter a redução proporcional dos juros, porque os juros é o pagamento pelo empréstimo do dinheiro por um determinado período. Se eu estou devolvendo o dinheiro antes, então eu tenho que ter o abatimento do valor desses juros, né? O consumidor não vai ficar com aquele dinheiro por todo o período contratado. Então é um direito do consumidor ter a redução do valor dos juros com a liquidação antecipada do débito. O banco está cobrando uma taxa de um cheque que eu nem emiti. O que eu posso fazer? O consumidor ele tem que fazer a reclamação aí por escrito junto à instituição financeira, né, pedindo a devolução em dobro
uma vez que ele foi descontado por um serviço do qual ele não utilizou, né? Ele pagou por um serviço que ele não utilizou. Então, ele tem o direito à devolução em dobro desse valor descontado. Ele tem que procurar a instituição financeira para tentar resolver de forma amigável. Caso não seja possível, procurar a ouvidoria da instituição financeira e, se assim não for possível, procurar aí os órgãos de defesa do consumidor e até o Poder Judiciário. Eu queria saber se é permitido que o banco ofereça tratamento diferenciado aos clientes, como ter estrela ou não ter estrela. Não, o banco ele tem que dar um tratamento igual para todos os seus clientes e não clientes. O que ele pode oferecer são alguns benefícios a mais para quem tem uma conta diferenciada. O Defenda-se faz mais uma pausa agora. Daqui a pouco a gente volta para acabar com mais dúvidas dos clientes de bancos. Até já! Você sabia que pesquisas mostram que cada pessoa produz 1,5 kg de lixo por dia? Para jogar limpo com as nossas cidades, não podemos jogar este lixo nas ruas. Quem atira papéis, embalagens e outros detritos no chão ajuda a entupir bueiros e bocas de lobo, provocando alagamentos em época de chuvas fortes. Isso também pode ocasionar a saída de ratos e outros animais do esgoto, facilitando a transmissão de doenças como a leptospirose. Procure sempre utilizar lixeiras nas ruas e nos ônibus. Não jogue sujo com a sua cidade. Lixo é sempre no lixo. TV Alesp, a TV da cidadania. Os postos da rede pública de saúde têm disponível durante todo o ano a vacina contra o vírus HPV, que é sexualmente transmissível e pode causar doenças como o câncer do colo de útero. Neste ano, devem ser vacinadas meninas de 11 a 13 anos de idade. Em 2015, serão meninas entre 9 e 11 anos. Para receber a dose, basta apresentar carteira de vacinação ou documento de identificação. Cada adolescente deve receber 3 doses da vacina para completar a imunização. Mas atenção, a vacina não substitui a realização do Papa Nicolau, exame preventivo do câncer de colo de útero, que deve ser feito por adolescentes e também por mulheres entre 25 e 64 anos de idade. Essa é uma campanha da TV Alesp a serviço do cidadão. O Defenda-se está de volta. Hoje o assunto aqui é o direito dos clientes bancários. Vamos a mais perguntas. Roubaram meu talão de cheques. Fizeram várias compras. Eu avisei o banco. Sou responsável ou não? Não. A partir do momento que o consumidor ele avisou a instituição financeira de que esse talão foi roubado, ele apresentou o boletim de ocorrência, o banco não pode responsabilizar o consumidor, né, o detentor desse cheque, uma vez que muito provavelmente a assinatura nesse cheque será diferente da assinatura do consumidor, né, do dono da conta. Então o banco, além de ele verificar a assinatura, que isso é uma responsabilidade do banco, ele não pode cobrar esse consumidor que teve o talão roubado e informou a instituição financeira. Eu queria saber se o banco pode se recusar a me dar um cartão de crédito. Pode. É importante dizer que o consumidor ele pode pleitear um crédito, seja um cartão de crédito, um empréstimo, um financiamento, e o banco tem o direito de negar se ele perceber que o consumidor não vai ter como pagar esse empréstimo ou financiamento, né? O cartão de crédito, ele é um empréstimo, digamos assim. Então, se o banco, pelas características do consumidor, pela própria conta dele, perceber que ele não terá condições de arcar com
aquele empréstimo, né, com aquele crédito que foi concedido, o banco não tem que oferecer esse cartão. Ele pode negar o oferecimento do cartão de crédito. Bom, eu queria saber se o banco poderia me enviar um cartão de crédito sem que eu tenha pedido. Não, há uma determinação expressa do Banco Central, né? Esse já era um entendimento, inclusive, do Código de Defesa do Consumidor, e há uma resolução expressa do Banco Central determinando que é proibido o envio de cartão de crédito sem solicitação, né? Só o envio de cartão de crédito sem solicitação já é uma prática abusiva. E o consumidor tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes ele recebe esse cartão de crédito sem solicitação e ele ainda é cobrado de tarifas, mesmo não utilizando esse cartão. Tá? Então, a partir do momento que o consumidor receber esse cartão de crédito sem solicitação, ele tem que entrar em contato imediatamente com o banco e, de preferência, quebrar esse cartão e devolver, para que ele não seja cobrado. E caso seja cobrado, então fazer aí a solicitação do cancelamento dessa cobrança, porque ela é indevida. Quais tarifas podem ser cobradas sobre o cartão de crédito? As 5 tarifas que podem ser cobradas, a tarifa de manutenção de conta, porque realmente há uma conta aí que deve ser gerenciada. Quando você pede o aumento do valor, né, de crédito, né, o aumento de limite aí, e algumas outras tarifas. Todas elas estão elencadas na resolução do Banco Central, e o consumidor, quando ele recebe o cartão ou quando ele solicita o cartão, o banco tem que informar quais são essas tarifas. O banco pode descontar da minha conta corrente a fatura do meu cartão sem que eu autorize? Não, no momento da contratação do cartão de crédito, se o cartão for do próprio banco, né, onde o consumidor tem conta corrente, muito provavelmente vai ter uma cláusula em que o banco autoriza, já se autoriza debitar o valor mínimo da fatura, tá? Mas isso sempre tem que ser informado ao consumidor previamente e o consumidor tem que concordar. Infelizmente não é isso que acontece na maioria das vezes. No entanto, o consumidor ele pode sim reclamar caso haja aí um desconto abusivo ou um desconto maior do que o valor mínimo da fatura. Eu fiz compra no cartão, não terminei de pagar e quero cancelar. Como é que eu faço? É possível desde que ele faça o pagamento do valor que ele deve ao banco, né? Assim como o consumidor tem direitos, ele também tem deveres. Então, se ele está devendo, se ele fez aí uma compra parcelada e não terminou de pagar, antes do cancelamento, ele tem que fazer o pagamento. O que é possível fazer é o cancelamento da cobrança de tarifa, por exemplo, desse cartão, né? A partir do momento que o consumidor quer cancelar esse cartão, então o banco não pode mais cobrar a tarifa, mas as parcelas que foram feitas, o consumidor tem que arcar. Eu queria saber se tem um limite máximo para a taxa cobrada no cartão de crédito. Não, as taxas de juros, elas são determinadas aí pelo próprio mercado, né? Infelizmente no Brasil não há uma regulamentação sobre taxa de juros, quem se regula é o próprio mercado, então o consumidor, quando ele vai fazer aí a solicitação de um cartão de crédito, ele pode ver até no site do Banco Central qual é a média de taxa daquele cartão, tá? Mas não há um limite estabelecido em lei e é o próprio mercado que se regula. Eu fiz uma compra pela internet de outro país e eu queria saber se os juros são os mesmos daqui do Brasil. Aí o consumidor ele vai pagar o IOF, né, que é um imposto sobre operações financeiras. Hoje ele está em torno de 6%, então toda compra que o consumidor fizer no exterior, além do valor da compra, ele vai pagar mais 6% de IOF, que é um imposto, né? Aí é do governo, não vai para o banco. É claro que é preciso saber aí qual é o tipo de cartão de crédito. Há cartões de crédito internacionais, né, que já tem essa possibilidade de compras no exterior, e se for algum tipo de cartão que não tenha esse benefício, pode ser cobrada uma taxa, mas é sempre, o consumidor tem que ser avisado previamente caso haja esse tipo de cobrança. Chegou a fatura do meu cartão de crédito com algumas dívidas que eu não efetuei. Gostaria de saber para quem eu posso reclamar. Tem que reclamar ao próprio banco, fazer a contestação dessas compras, dizendo que não as reconhece, e caso o banco aí não aceite essa contestação e continue cobrando, o consumidor então tem que procurar os órgãos de defesa do consumidor para que haja essa interação e tente resolver de forma amigável. Caso não seja possível, o consumidor pode procurar o juizado especial civil mais próximo de sua residência para fazer a contestação dessa compra.
Quando não pagamos a fatura, qual é o limite de juros que o banco pode nos cobrar? Há os juros de mora, né, pelo atraso no pagamento, há os juros pelo rotativo, né, ou seja, quando o consumidor ele não paga, aí ele entra no rotativo, então são dois tipos de juros. Os juros pelo atraso no pagamento e os juros pela entrada no rotativo, ou seja, pelo empréstimo do dinheiro. Para maiores informações, você pode acessar o site da Proteste, que é o www.proteste.org.br. Lá você pode encontrar essa cartilha com pegadinhas de consumo, com várias dicas para você aí não entrar numa enrascada quando for fazer qualquer tipo de contrato bancário, e também inúmeras outras cartilhas para tirar quaisquer dúvidas sobre relações de consumo. O Defenda-se desta semana chegou ao fim. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, é só encaminhar para o nosso e-mail. Anote aí, defenda@al.sp.gov.br. Nós estamos aqui para proteger o seu direito de consumidor. Na semana que vem, a gente vai falar sobre os direitos dos clientes das empresas de telefonia móvel, a campeã absoluta de reclamações entre os órgãos de defesa dos direitos do consumidor. Imperdível. Até lá e uma boa semana para você.